Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Então, o vídeo de hoje ele é dedicado para a compreensão do que é envelhecer. E ele é dedicado, assim, tanto do ponto de vista do envelhecimento biológico, natural, como do ponto de vista cultural. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que os outros, porque realmente, assim, eu quero colocar uma base comum nas nossas discussões sobre o que é envelhecer. Para fazer esse vídeo aqui, eu fiz um PowerPoint que eu vou dividir aqui com vocês. Então, olha lá. O PowerPoint está aqui. Só que eu vou aumentar um pouquinho o meu rosto e vou colocar do lado de cá também, que eu acho que facilita a compreensão. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o envelhecimento. É importante entender o que é esse conceito aí, o que está acontecendo de verdade, para a gente se colocar no mundo e conseguir tomar as ações necessárias. Então, acho que assim, é interessante a gente saber que na nossa sociedade ocidental, a grande busca de todas as pessoas, né, é encontrar o Shangri-La. Então, o pessoal aí que é mais velho um pouquinho deve se lembrar daquele filme Horizonte Perdido, que foi do James Hilton, em 1933. Só que esse filme foi passado no cinema um pouco mais tarde e depois na televisão também, em que as pessoas não ficavam velhas, simplesmente. E assim, eu lembro que a minha irmã foi assistir isso, e depois o nome ficou rodando em casa, e quando eu vi, eu só me lembro assim de uma cena, eu era criança, é a cena que o homem olha para aquela mulher que ele tirou do Shangri-La, que era linda, maravilhosa, ela estava muito velha, tá muito, muito velha, assim, foi um choque para ele. Por quê? Porque na nossa sociedade ocidental, o grande sonho que a gente tem é manter a juventude, tá certo? Então, assim, na verdade, esse lugar não existe, mas muitas cidades ali na região do Tibete acabaram nomeando uma ou outra cidade como Shangri-La, mas é assim um lugar inexistente. Vocês estão vendo aí um site da Abril, da Super Abril, que conta um pouquinho mais do Shangri-La. Então, assim, a sociedade ocidental busca o Shangri-La. As pessoas não querem envelhecer, querem ficar velhas, mas não envelhecer. Então, vamos lá, nessa nossa conferência aqui de hoje, eu vou apresentar para vocês o que é envelhecer do ponto de vista biológico, o que é envelhecer na sociedade ocidental, o envelhecer em outros tipos de sociedade que não são ocidentais, e ainda no reino animal, como que é envelhecer no reino animal. Para a gente, assim, ter uma base comum para reflexão. Então, vamos lá. Do ponto de vista biológico, a gente pode dizer que envelhecer é um processo gradual, progressivo, tá? Então, começa a envelhecer e continua a envelhecer. E aí, esse envelhecimento ele vai se dar em vários níveis do nosso corpo, que vai que vai ter como resultado uma redução gradual da capacidade desse corpo de se adaptar e de se regenerar em todos os níveis, em todos os sentidos, tá? Esse é o envelhecimento do ponto de vista biológico. Então, assim, os nossos tecidos envelhecem, os órgãos do nosso corpo também envelhecem, vão perdendo a função e a estrutura vai se deteriorando. Tá? Não se discute, esse é o processo de envelhecimento. Então, assim, os tecidos conjuntivos, por exemplo, podem ficar menos elásticos, as articulações sofrem desgastes, né? E vão diminuindo de tamanho e de eficiência. Tá? Esse é o duro processo de envelhecimento. Mas a gente sabe que esse envelhecimento biológico ele não se dá assim só naturalmente. Tem toda uma questão cultural das nossas vivências, das nossas experiências de vida,
que vão fazendo esse envelhecimento ser mais acentuado ou menos acentuado. Bom, aí vamos falar agora um pouquinho do envelhecimento na sociedade ocidental, né? A gente sabe que, nos últimos anos, essas sociedades ocidentais, né? O que é sociedade ocidental? Europa, América, essas sociedades estão vendo, assim, um grande aumento da população idosa. E por que esse aumento está se dando? Pelas melhores condições de vida, desenvolvimento da medicina. Claro que a gente sabe que ele não se dá de maneira igual nas sociedades ocidentais, pela distribuição da riqueza, que é extremamente desigual. As pessoas que têm mais dinheiro terminam por envelhecer mais e melhor. Além de tudo, a gente também está sabendo que os sistemas de saúde vão, pouco a pouco, se preparando e se adaptando para receber essa nova pessoa que chega ali, que é o idoso, com as suas especificidades. Então, tudo vai indo de modo a aumentar a expectativa de vida do idoso. Esse envelhecimento populacional, no momento, ele está sobrecarregando os sistemas previdenciários. Então, assim, tem muito idoso assim que se aposentou com 45 anos, 50, e hoje ele está com 100. Então, faz 50 anos, ele trabalhou 30, e 50 anos ele está se beneficiando de uma renda. Então, a parte da população que está na ativa termina por, se não tiver uma reforma previdenciária assim, adequada, esse sistema previdenciário tende a falir. Ou então, quem está trabalhando tende a pagar para aquele que não trabalha mais, tá? E não consegue poupar num sistema para a própria aposentadoria dele. Então, os sistemas previdenciários e também os de saúde estão exigindo uma atenção especial, toda uma reorganização. Além disso, está tendo uma demanda maior para serviços a longo prazo. Então, assim, enfermeiras para pessoas durante 15, 20, 25 anos, serviços a longo prazo. Que a pessoa tem uma doença, por exemplo, só que como ela é tratada pelo avanço da medicina, ela acaba vivendo a longo termo, precisando da ajuda dos demais. Então, tudo isso assim acaba as nossas sociedades hoje do lado ocidental estão desorganizadas, porque é um envelhecimento realmente muito grande. Continuando um pouquinho mais, né? Por outro lado, esse envelhecimento da população, ele traz alguns benefícios, né? Muitos idosos são ativos, não é porque ele aposentou ou porque ele está idoso que ele não contribui mais para a sociedade. Não são todos os idosos que ficam doentes assim a longo termo. Então, é uma população que muitas vezes aposenta e depois retorna ao mercado de trabalho, né? Que mais, assim, os idosos também são conhecidos pela força que eles dão na área do voluntariado, tá? Então, são pessoas que têm mais tempo, que têm, assim, essa experiência um pouco maior, uma maturidade um pouco maior sobre as coisas da vida, com menos pressa e acabam dedicando mais tempo para os outros. Então, são os idosos, ao mesmo tempo, como a gente viu, que acabam desarticulando a questão da previdência, a questão da saúde, eles também contribuem com o seu trabalho ou ainda com a questão do voluntariado. E ainda, né? Essa sociedade ocidental, ela precisa cada vez mais se adaptar a esses idosos que estão cada vez mais idosos e em maior número, né? E a gente sabe também que tem que ter um combate assim muito forte na sociedade ocidental a idade. Então, assim, muitas pessoas começam a te olhar meio torto ou não ouvir quando você fala, simplesmente porque você já não é mais novinha, né? Então, isso é um preconceito, porque não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova que ela não tem o que falar e que ela não tem uma opinião interessante a dar na resolução de um problema. Só que, assim, quando vem que a pessoa é um pouco mais velha, já vira meio café com leite. Não fala para ela porque vai preocupar, ou então, não, nem escuta, ela está falando lá do tempo dela. Isso a gente precisa combater, porque é um estereótipo que foi montado sobre o idoso, dizendo que ele é lento, que ele é incapaz, que ele é fraco, e não é assim.
porque a gente sabe muito bem que tem jovem aí de 18 anos que é lento, que é incapaz, que também pode ser doente. Então, precisa combater a questão de dizer porque ele é idoso. Não, não é porque ele é idoso, é por outros motivos. Também pode ser porque ele é idoso, mas não é só porque é idoso. Antes de você taxar o idoso como lento, incapaz, precisa conhecer, né? Porque, como eu falei, tem jovens aí nessa situação, tem crianças nessa situação também. Agora vamos ver um pouquinho assim as práticas culturais relacionadas ao cuidado do idoso, que a gente sabe que tem uma diferença aí no mundo ocidental. Então, por exemplo, os países assim mais católicos, como a Itália ou o Brasil, têm uma certa tendência a querer manter o idoso na casa dele e trazer os serviços para a casa dele. Só que a estrutura social que está montada hoje, com o mercado de trabalho exigindo cada vez mais, das pessoas estarem desenvolvendo assim uma cultura bastante individualista, esse modo de funcionar levando o idoso para casa muitas vezes não funciona, tá? Não funciona, ele pode desarticular um casamento, ele pode colocar briga entre os irmãos, quem cuida, quem não cuida. Então, alguns países da sociedade ocidental, como esses daqui, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Suécia, França, Espanha e Canadá, eles têm tendência a institucionalizar o idoso. O que é isso? É colocar o idoso em uma instituição dedicada para idosos. E aí você vai ter todos os tipos de instituição. Instituição para idosos autônomos, aqueles que se viram sozinhos, entra e sai, só que eles acabam se livrando de algumas tarefas, como, por exemplo, cozinhar, ir ao mercado, tá? Eles têm tudo ali servido como se fosse num hotel. Aí vão ter as instituições para os idosos semi-autônomos, que tem, assim, o idoso é ajudado a tomar banho, as pessoas limpam a casa dele, o apartamento dele, e também vai ter instituições para aqueles que não são mais autônomos, que não conseguem mais cuidar de si próprios, onde tem todo um pessoal trabalhando dia e noite, também da área da saúde, se dedicando a esse idoso. E tudo isso tem custo, né? E tanto para o Estado como para o particular, para as famílias em si. Então, olha lá, essas sociedades aqui institucionalizam os idosos. E ainda, né, é interessante a Coreia do Sul, por exemplo, que não faz parte da sociedade ocidental, mas que está passando por uma transformação parecida. A Coreia do Sul, eu também interessada nela, vou falar para vocês, porque eu adoro série coreana no Netflix. Então, para eu entender melhor as séries, eu acabei conhecendo esse país um pouco mais, e eu soube que, assim, é o país que tem a menor taxa de natalidade do mundo, e a população envelhece rapidamente. E eles não estão preparados para manter esses idosos em casa, estão começando a ter instituições, mas assim não está articulado ainda, e pior, o sistema previdenciário deles não é organizado. Então, assim, é um país que está sofrendo bastante com esse movimento crescente de idosos, né? Continuar um pouquinho mais, saindo da sociedade ocidental, vamos falar das sociedades africanas, né? Só que, assim, quando a gente fala sociedade ocidental, vamos lembrar que tem muitos e muitos países, com muitas e muitas cidades e especificidades, tá? E quando a gente fala de sociedades africanas, lembra lá do mapa da África, é enorme. Então, as sociedades africanas podem ter essas características que a gente vem falando aí da sociedade ocidental, como podem ter alguns grupos que têm características diferentes, né? Então, as sociedades africanas chamadas tradicionais, que ainda existem, apesar da sua diminuição, são aquelas baseadas na tradição oral, elas têm, assim, uma visão do envelhecimento que difere da nossa sociedade ocidental. Por quê? Os idosos são muito respeitados e valorizados. Por quê? Porque ele é considerado a fonte de cultura. Se nessas sociedades o que existe é a tradição oral, aquele que viveu mais sabe mais, porque não tem uma outra maneira de conhecer o mundo que não ser escutando aquele que viveu mais, porque não está escrito para você ir lá e conhecer. Então, assim, os idosos nessa sociedade apresentam um papel chave na questão de dar conselhos,
de preservar as tradições, de transmitir os valores culturais aos mais jovens, de presidir cerimônias e etc. Além disso, os idosos são considerados figuras de prestígio, figuras de autoridade, eles são consultados sempre na hora das decisões, eles são os guardiões da cultura e da história daquele povo, são valorizados pelas opiniões que eles dão, participam de rituais e cerimônias, são as pessoas mais importantes dessas manifestações culturais, e a sua presença e bênção são consideradas fundamentais para o bom funcionamento da sociedade, tá? Eles são o centro da sociedade. Além disso, é importante mencionar que, como em qualquer outra sociedade, existem, como eu falei para vocês, essas variações. Então, não são todos os grupos africanos em todas as cidades africanas. Não é isso. A África lá tem a África saariana, que é toda uma tradição mais para o árabe, e tem a subsaariana, que é toda uma outra discussão, que teve a divisão lá das colônias, onde vamos encontrar os países que falam língua portuguesa, como Angola e Moçambique. Então, tem muita comunidade africana, tá? E, no fundo, todas essas sociedades orais aí, de tradição oral, elas sofrem um impacto desse mundo capitalizado ocidental que vai se aproximando. Então, nós não podemos dizer que elas continuam a manter como elas mantinham, sei lá, há 200, 300 anos atrás. Não é isso. O capitalismo é global, tá? Quando a gente fala de globalização, né? Ele atinge todos os países, todas as pessoas do mundo. Mas algumas ainda mantêm algumas tradições, como, por exemplo, a gente vai ter na cultura iorubá da Nigéria essa valorização dos idosos, tá? Eles são conhecidos como oráculos, pessoas assim que, se você colocar uma questão sobre o futuro, eles têm essa capacidade de adivinhar pela sabedoria que eles têm, né? Se você pensar, por exemplo, na sociedade Masai, no Quênia e na Tanzânia, eles também estão presentes, os idosos, especialmente na hora de tomada de decisões. O que vamos fazer? É o idoso que vai ser consultado. Tem uma disputa de terra. O que vai fazer? De quem é a terra? É o idoso que tem essa palavra assim, importante para dar. Se você pegar umas outras sociedades, como a Kan, no Ghana, você também vai ver que os idosos têm papel fundamental nas cerimônias. Eles são responsáveis pela passagem do conhecimento, aquilo que eu falei, a tradição oral, né? E na Índia, né, que não é uma sociedade ocidental, como que é? Então, a Índia, veja bem, estou falando Índia, é outro país enorme ali, então tem várias culturas, vários grupos, várias línguas, várias castas, né? Então, seria leviano da minha parte falar que toda a Índia, em toda a Índia, os idosos têm um papel de destaque e são valorizados, tá? Que os idosos são considerados pilares da família. Não é bem isso. Depende a cidade, depende um grupo, mas tem uma certa tradição que diz que o idoso é muito importante como um pilar da família. Que mais, né? Ainda com relação à Índia, sempre assim, sem querer ser leviana, né? Esses idosos recebem atenção especial, eles são consultados quando há necessidade, né? E tem essa tradição de cuidar dos pais idosos, mas tudo isso com muita reserva, né? Mas não é assim como a tradição da sociedade ocidental que está sendo colocar a instituição, que também deve ser falada com reserva, tá? Não é todo mundo, em todo país, em toda cidade, em todo grupo, que institucionaliza na sociedade ocidental. Estou falando de linhas gerais, hein, pessoal? Olha lá, também na Índia tem algumas instituições, como já não sei pronunciar isso daí, as RAM, e hospitais que são especializados no atendimento de idosos. Então, assim, porque é uma tendência meio mundial esse envelhecimento, né? Tem até um tal de festival de respeito ao idoso que acontece na Índia, né? Que tem esses nomes aí que vocês conseguem ver na tela. Eu não sei como pronuncia isso, Diwali, Diwali. Nesse dia é a celebração em todo o país
onde os membros mais jovens da família prestam suas homenagens e pedem suas bênçãos para as pessoas idosas, tá? Que mais que a gente tem? Que, então, tem essas instituições de idosos, tem os hospitais que oferecem serviços especializados para idosos, mas sempre falando com reservas, né? Interessante também falar um pouquinho de como é o idoso nas sociedades nativas norte-americanas, né? Também são considerados como centro de saber, de sabedoria. Também são sociedades orais, né? Onde a escrita não chegou. Então, aquela pessoa mais velha, ela é um poço de sabedoria, porque só ela sabe aquilo que ela ouviu de outros ou que ela viveu. Que mais que a gente poderia falar disso, né? Então, assim, os idosos, né, os ancestrais, são eles que conhecem a história do povo, a origem do povo, as crenças do povo, e eles também são muito reverenciados, tudo isso para fortalecer a identidade desse povo. Um exemplo desses povos nativos norte-americanos é o povo Navajo, Navajo Nation, e eles, nesse grupo aí, são muito respeitados e valorizados. Um outro exemplo é o povo Maori, na Nova Zelândia. Nessa cultura, os idosos são chamados de Kaumatuá e ocupam também uma posição de grande respeito na sociedade. O povo Guarani, Brasil, Argentina e Paraguai, também nesses grupos, os idosos são referenciados e eles são chamados de Mibaporã, que significa pessoa bonita. Olha só, né? Como que a palavra indica o que é o valor da sociedade, da cultura, né? Bom, mais um grupo para dar de exemplo para a gente, que difere dessa cultura ocidental da qual nós fazemos parte, é o povo Inuit, no norte aqui do Canadá, no Ártico, né? Esses idosos também têm um papel na transmissão da cultura do grupo. Os Inuit agora me parece que têm escrita, mas de base sociedades orais, né? Uma curiosidade também é que na ilha de Okinawa, no Japão, nessa ilha aí, ela é conhecida por ter a maior taxa de natalidade do mundo. Uma outra curiosidade, a comunidade Loma Linda, na Califórnia, é conhecida por ter uma alta concentração de adventistas do sétimo dia, e nessa comunidade também se valoriza bastante o idoso. Bom, mais um exemplo, a aldeia de Roseto, na Itália, né? É uma aldeia também que é conhecida pela sua alta taxa de longevidade. Os idosos dessa comunidade desfrutam de redes de apoio e de uma vida comunitária ativa. Então, você vê lá exemplos de comunidades na sociedade ocidental. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que envelhecer tem o lado biológico, tá? Que o corpo vai se alterando, vai diminuindo em função e adaptação, em regeneração, só que tem todo um lado cultural, todo um lado cultural. Então, assim, se você é um idoso numa nesses grupos tradicionais aí que eu mencionei para vocês, com certeza você vai ter reumatismo. Vamos dizer assim, só que você vai ser uma pessoa valorizada. Enquanto que na sociedade ocidental você vai ter o mesmo reumatismo advindo do envelhecimento biológico, só que você tende a ser uma pessoa desvalorizada pelo estereótipo negativo que é criado. Então, assim, envelhecer é biológico e cultural. Pensa um pouquinho, o que será melhor? Ter reumatismo e ser valorizado ou ter reumatismo e ser colocado no canto, dentro de um quarto, numa instituição em que ninguém vai te visitar? Por exemplo, quando tiver uma Covid aqui no Canadá, por surpresa de muitos, descobriu-se que muitos dos idosos que faleceram, nenhuma pessoa ia visitar. Então, assim, tem o reumatismo, mas tem um contexto social que vai dar menos apoio a essa pessoa, valorizando ou não valorizando. E como o ser humano é uma unidade, corpo, espírito, alma, se você é valorizado, com certeza o seu físico vai responder melhor, tá certo? Bom, continuando mais um pouquinho aqui. Vamos falar dos animais agora, né? Só para a gente ver, por curiosidade, o que é envelhecer no mundo animal.
que também é um vasto mundo. Mas vamos falar, por exemplo, dos elefantes, tá? Os elefantes, por exemplo, são sociedades matriarcais. É a fêmea que toma conta. E a fêmea velha, ela é muito, muito respeitada. Normalmente é ela que é a chefe do bando. Se você pegar os golfinhos, por exemplo, os mais velhos eles são protegidos pelos grupos dos mais jovens, e eles também são importantes para a transmissão de conhecimentos, tendo em vista lá que esses animais, cada um com as suas medidas, têm as suas formas de comunicação. E os golfinhos têm uma comunicação bastante avançada. Agora vamos pensar no lobo, né? No lobo, no grupo de lobos, o que acontece é que o mais velho geralmente é o líder, e ele é importante na tomada de decisão e proteção do grupo. Se você pega os primatas também, que tem toda uma variedade, então os chimpanzés e os babuínos, eles têm cuidado e respeito pelos membros mais velhos da sua comunidade. Os mais velhos, por exemplo, recebem ajuda extra dos outros membros, recebendo uma parte da comida desses membros mais jovens, tendo proteção e apoio desses membros mais jovens, né? Em algumas espécies de primatas, como os babuínos e os macacos, quando o indivíduo se torna velho, fraco ou doente, ele pode ser abandonado pelo grupo. O grupo parte e deixa o idoso velho ali. Por quê? Porque o grupo prioriza a existência do grupo e não a existência do idoso. As orcas, né, as baleias assassinas, por exemplo, quem é o chefe do grupo é a chefe, é uma fêmea também, são sociedades matriarcas. Essa fêmea é altamente respeitada e tem uma vida longa e ativa, transmitindo conhecimentos para gerações mais novas. Chimpanzés, os machos mais velhos são os líderes, eles normalmente têm a liderança e conhecem mais estratégias eficazes para a competição. E ainda, as formigas, como que é envelhecer sendo uma formiguinha? As formigas mais velhas geralmente assumem tarefas mais seguras e menos exigentes. Elas cuidam, por exemplo, das larvas, né? E elas são valorizadas pela sua experiência, e elas desempenham um papel muito importante na estabilidade da colônia. Então, são cuidadas também e poupadas. Um outro exemplo, os botos cor-de-rosa, que habitam rios na América do Sul, vivem em grupos também matrilineares, né? Quer dizer o quê? Que fêmeas que são as chefes desse grupo, fêmeas mais velhas. Por exemplo, um outro exemplo aqui que me deixou bem surpresa, que eu até escrevi, nossa, as tartarugas de Galápagos, por exemplo, elas são famosas pela sua longevidade, alcançam mais de 100 anos, gente. E à medida que essas tartarugas envelhecem, o metabolismo delas vai ficando assim muito, muito lento. E elas passam a maior parte do tempo descansando, se alimentando e tomando sol. Uma vida tranquila, que é uma característica marcante para as tartarugas velhas de Galápagos. Olha, estou gostando da vida das tartaruguinhas, viu? Um outro exemplo, os leões, né? No grupo dos leões ali, quando um macho idoso perde a sua posição no grupo para um rival mais jovem, ele pode ser expulso ou abandonado pelos membros restantes. Então, olha só que as leoas mais velhas, por exemplo, que não conseguem mais contribuir para a caça ou criar filhotes, podem ser excluídas do grupo. Então, a gente vê assim que até entre os animais há uma diferença brutal, né, no tratar o idoso. Aí eu me pergunto, né, até que ponto tratar o idoso dessa ou daquela maneira é cultural, é biológico, né? Falar de cultura para baleias, a cultura das baleias, cultura do homem, né? Mas você vê bem, né? A gente, no fundo, é animal também. Então, assim, tem tanta discussão que beira a filosofia, né? Um outro exemplo aqui, cães selvagens africanos, os membros mais velhos, especialmente os indivíduos dominantes, podem ser forçados a deixar o grupo quando eles vão perdendo habilidade e força.
E na sua cidade aí, no grupo em que você vive, né? O idoso, ele é respeitado, ele ocupa ali um papel central na sua comunidade, ou ele é expulso, ou ele é colocado de lado? E você, como idoso, como está sendo a sua experiência? Os membros da sua família vêm te pedir opinião, tendo em vista a sua maior experiência? E no mundo do trabalho, a sua experiência é valorizada? Então, pessoal, olha só, a gente precisa pensar no que é o envelhecer para poder tomar as medidas certas para a gente ter uma vida interessante. E, claro, Shangri-La não existe, não existe. E também acho que a gente tem que combater essa ideia aí de querer parecer jovenzinho sem ser, tá? Só que não é porque o Shangri-La não existe que a gente não pode ter uma vida tranquila, digna, de respeito, em que você é respeitado com toda a sua carga histórica. Então é isso, pessoal, por hoje. E aí, se esse vídeo fez você refletir, se você gostou dele, partilha com outras pessoas, deixa aí os seus comentários. A gente precisa discutir sobre isso, tá? A gente precisa se organizar para ter envelhecimento da melhor forma possível. Um abraço para todo mundo, um beijo.